Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, neste 13 de agosto de 2024, uma segunda-feira, dia frio, parcialmente nublado. Estamos vendo temperaturas aí mais frias do ano, por volta aí de 12 graus aqui na capital paulista neste momento. Temos assuntos interessantes e importantes para tratar em mais este vídeo. Começaremos falando aí da usina nuclear de Zaporizhia. Uma equipe da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, vai monitorar a usina nuclear de Zaporizhia. A usina nuclear de Zaporizhia, ZNPP, vou falar ZNPP, vocês vão saber que se trata da usina nuclear lá da Ucrânia, né? Aliás, ela fica na Rússia, né? Foi atingida por 2 drones kamikaze ontem à noite, de acordo com a diretora de comunicação da ZNPP, Yevgenia Yashina. Deixa eu ver exatamente aqui onde se localiza a usina nuclear de Zaporizhia. Deixa eu abrir mais uma página aqui. Usina nuclear de Zaporizhia. Fica na Ucrânia. Zaporizhia já foi atacada antes, né? Exatamente, fica na Ucrânia. Fica exatamente na Ucrânia, em Enerhodar, no Oblast de Zaporizhia, na Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa e uma das 10 maiores do mundo. Veja, então, olha que interessante, né? Eles atacam a própria usina, né? Ela foi atingida por 2 drones kamikaze ontem à noite. De acordo com a diretora de comunicação da usina nuclear, a ZNPP, Yevgenia Yashina, a usina nuclear foi atacada por drones, segundo o que se diz, das Forças Armadas da Ucrânia. É uma ameaça à segurança nuclear e é a primeira vez que a usina nuclear sofre sérios danos. A integridade física da usina nuclear foi violada, violando assim os princípios básicos da AIEA, novamente, a Agência Internacional de Energia Atômica. A empresa atômica da Rússia, Rosatom, declarou hoje, como resultado do ataque das Forças Armadas ucranianas, a torre de resfriamento de Zaporizhia foi danificada. Em 11 de agosto, portanto, anteontem, às 20 horas e 30 minutos, uma das 2 torres de resfriamento de Zaporizhia foi atingida diretamente por drones de ataque ucranianos, resultando em um incêndio com queima de estruturas internas. Às 23h30, o incêndio principal foi extinto pelos bombeiros. E aí a Agência Internacional de Energia Atômica postou no X, né? Especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica testemunharam uma forte fumaça escura vindo da área norte da usina, após múltiplas explosões ouvidas à noite. A equipe foi informada pela usina atômica sobre um suposto ataque de drone hoje, em uma das torres de resfriamento localizadas no local, né? O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, condenou o que ele chamou de ataques imprudentes que colocam em risco a segurança nuclear na usina e aumentam os riscos de um acidente nuclear. O Yevhen Yevtuchenko, chefe da administração militar controlada pela Ucrânia no distrito vizinho de Nikopol, o distrito de onde partiram os bombardeios à usina, disse estranhamente que relatórios não oficiais sugerem que forças russas incendiaram pneus próximos às torres de resfriamento da fábrica. Vamos aguardar, pois a guerra é feita também de propaganda, aliás, muita propaganda, né? Quer dizer, então não foram pneus queimados, não foram pneus queimados. Essa incursão ucraniana à fronteira russa pode ser, falando agora da incursão ucraniana à fronteira russa, quer dizer, além deles jogarem drones numa usina nuclear, eles também estão lá na fronteira russa, né? Poderia ser parte de uma operação, segundo dizem aí os especialistas, de uma operação coordenada pelos britânicos, né? Para criar factoides ali de que eles estão vencendo, eles estão invadindo a Rússia, para continuar vendendo aí suas armas, né, para os oligarcas ucranianos, manterem sua supremacia
política aí junto ao comprador e vendedor Zelensky, ou pode ser também uma fuga desabalada pela fronteira, é difícil saber, vamos aguardar os acontecimentos antes de qualquer espécie de análise. Então, a primeira parte do vídeo aí, achei curioso, né, os ucranianos jogarem drones numa usina nuclear que fica na própria Ucrânia, né, e depois culparem os russos. Então vamos aguardar, porque a guerra é feita desse tipo de factoide, né? E também essa desabalada presença ucraniana na fronteira da Rússia, parece que na região de Kursk, uma coisa assim. E vamos aguardar aí os especialistas para ver para onde vai a guerra da Ucrânia, porque pelo visto não vai para lugar nenhum, né? Agora aqui vamos falar aqui o que está havendo na Inglaterra, no outrora poderosíssimo Império Britânico. O que acontece no Reino Britânico, porque permanece sendo um reino, uma monarquia parlamentar, né? Ontem, dia 12 de agosto, às 5 horas da manhã, usando aqui um artigo aqui que eu encontrei, bem escrito aqui, de Robert Williams. Veja só, o assunto é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, né? Aquela máxima dos jornalistas, o que, como, onde, como, porquê e para quem que interessa e quais as consequências, né? Veja só, o filho adolescente de uma família de imigrantes de Ruanda, ruandeses, né? Ruanda, um país centro-oriental africano, esse país que foi colonizado pela Bélgica e pela Alemanha, atualmente é controlado pelos Tutsis. Então, um filho de uma família de imigrantes ruandeses esfaqueou 3 crianças, 3 meninas, causando suas mortes em uma oficina de dança que estava ensaiando para o show da cantora Taylor Swift, em Southport, cidade próxima de Liverpool, em 29 de julho. Né? Liverpool, uma cidade também associada aí aos Beatles. Né? Os assassinatos desencadearam protestos e tumultos por parte dos ingleses, dos britânicos. Eles já estão fartos, né, com esses tipos de ocorrências. Né? Um dia após os primeiros protestos dos ingleses, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Keir Starmer, fez um discurso que parece um ativista woke. Né? Sequer mencionou as meninas assassinadas, mas não esqueceu de chamar aqueles que protestaram de bandidos de extrema-direita. Garantiu que a Unidade Especial de Crimes Violentos combateria os britânicos violentos, ou seja, os manifestantes. Quem se manifestar é que é o verdadeiro culpado. Né? O Starmer está preocupado com a segurança dos cidadãos islâmicos. Daí vai destinar mais fundos para melhor proteger as mesquitas da Inglaterra de hordas inglesas. Starmer afirma que, o Starmer é o primeiro-ministro aí, né? Afirma que bandidos de extremo-direita trazem o caos ao outrora poderoso Império Britânico. A polícia achou bom soltar alguns cães, né, em cima dos manifestantes. Tiveram, inclusive, que prender uma senhorinha, né, uma senhora de idade de 73 anos, portadora de marca-passo, nunca antes presa, acusada de protestar pacificamente contra o assassinato de meninas jovens na flor da idade. A senhora disse, né, conforme colocaram no X aí, tenho 73 anos e estou aqui por causa desses bebês que morreram. Por isso estou sendo presa, disse a perigosíssima idosa, né, cercada pela audaz polícia de choque britânica. Né. Em Plymouth, de acordo com o relatório, radicais simpatizantes aí do ISIS, né, destruíam uma igreja. Né. A polícia não perde tempo com isso. Né. Era preciso conter os ingleses. Compartilhar filhinhos no X. O diretor do Ministério Público da Inglaterra e do País de Gales, Stephen Parkinson, alertou que compartilhar material online sobre os tumultos era uma infração gravíssima. Caso de prisão, quer dizer, se você, dependendo do que você postar lá no X, por exemplo, se você se indignar, né, com os ataques aí, com o assassinato das menininhas, né, você pode ser preso. Né? Retweetar posts no X da cadeia na Inglaterra. Né? Depende do conteúdo. Um radical, por exemplo, barbudo, apareceu lá magro, muito motivado, parece que usava um turbante, né? Brandindo um bom fuzil de assalto, um AK-47, né? Famoso fuzil aí criado pelo russo Kalashnikov. Veja, ele apareceu aí nas redes sociais ameaçando explodir cabeças de fascistas e hitleristas brancos e engomados. A polícia, é claro, não pode prender gangues de homens feitos aí, bem armados e que tomaram as ruas em cidades britânicas. Depende, né? Em Birmingham, Bolton e Middlesbrough, membros de uma patrulha muçulmana, segundo se disse,
espancaram pessoas brancas acusadas de fazer parte dos protestos anti-imigração. Nesse último caso, né, a polícia de West Midland, conforme as diretrizes do governo do rei Charles, que é um bom muçulmano, há que se dizer, rei Charles, hein, discípulo de Fridtjof Schuon, que aliás foi professor também do nosso Olavo de Carvalho. Né? Veja, o rei Charles não prejudica milícias islâmicas, uma vez que cabe às comunidades muçulmanas fazer o seu próprio policiamento. Temos boas relações comerciais e comunitárias com comunidades muçulmanas. Tivemos uma grande oportunidade de nos encontrar com líderes comunitários, líderes empresariais, formadores de opinião, até para entender o estilo de policiamento que precisamos integrar, disse o superintendente da polícia de West Midland, Evelyn Richards. É um homem muito bem intencionado, evidentemente. Richard observou que os grupos armados muçulmanos tinham boas intenções e que apenas uma ínfima minoria, né, tinha a intenção de causar crimes, desordem e medo em nossas comunidades. Quer dizer, então a grande maioria muçulmana não pode pagar porque tem por exemplo, um malfeitor. Né? Já aqueles que protestavam pacificamente contra os assassinatos de Southport parecem ter más intenções ocultas. Nunca se sabe. É preciso entender a relação entre manifestantes pacíficos preocupados com a extrema violência contra crianças. Qual é a relação com os tumultos contra a polícia, contra hotéis, contra imigrantes, contra mesquitas? Né? Clérigos muçulmanos estariam exortando os membros de sua comunidade em Birmingham, dizendo-lhes para proteger a casa de Allah contra a extrema-direita. Enviaram mesmo mensagens a Starmer de que eles eram perfeitamente capazes de defender a si mesmos. E é o que estão fazendo, né? O chefe de polícia de West Midland fez uma declaração em vídeo dirigindo aos muçulmanos da região, cumprimentando-os com muita deferência, incluindo o Salam Aleikum, que a paz esteja sobre vós, assegurando-lhes o apoio da polícia e agradecendo seus anciãos por sua cooperação. Apesar de suas extremas boas intenções, o primeiro-ministro Keir Starmer parece ter inflamado as tensões raciais na Inglaterra. Essa é a conclusão que nós vamos chegar, né? Deu muita munição, inclusive, aí para a direita, que eles chamam de extremo-direita, ultradireita, fascista e tudo mais, se indignar e reagir em Middlesbrough. Carros foram mesmo incendiados, né, no último dia 4 de agosto, aí, um mês após as eleições. Então vejam, o governo do Partido Trabalhista está arrastando a Grã-Bretanha para um conflito civil, enquanto a liberdade de expressão do homem inglês, do homem branco, né, do eurocêntrico, aí, vai sendo pisoteada. Né? Veja, estamos falando da Inglaterra. Veja, de acordo com o Starmer, o primeiro-ministro, uma gangue de bandidos entrou em trens e ônibus. Foi para uma comunidade que não é a deles e começou a tirar tijolos na polícia. Veja o que ele disse. Tivemos problemas em Southport, em Londres, em Hartlepool. Essas pessoas estão mostrando ao nosso país quem elas são. Mesquitas foram atingidas, foram alvejadas porque são mesquitas. Tinta é atirada na estátua de Winston Churchill. Né? Foi desenhada uma saudação nazista no túmulo do Winston Churchill. O Starmer continuou: eu acabei de realizar uma reunião com os principais policiais da Inglaterra. Nós vamos ser claros, isso não é protesto, não é legítimo, é crime, nós vamos acabar com isso. É claramente motivado pelo ódio da extrema-direita. Eu anuncio hoje, após esta reunião, que nós estabeleceremos uma força policial nacional para lidar com a desordem e a violência. E para não deixar a crise passar em branco, o Starmer anunciou que o governo vai ampliar o uso da tecnologia de reconhecimento facial. Né? Esses bandidos são móveis, ele disse. Eles se movem de comunidade a comunidade. Precisamos de uma resposta policial que possa fazer o mesmo. Eles também precisam se mover muito depressa. Né? Implantaremos mais tecnologia de reconhecimento facial e mais ação preventiva. Temos de restringir o comportamento criminoso antes mesmo que ele aconteça. Antes mesmo que eles possam embarcar em um trem. Veja, o Starmer parece mesmo interessado no pré-crime, né? Na capacidade de prever crimes muito antes de que eles aconteçam, usando inteligência artificial, programação preditiva. Parece que ele assistiu aquele filme do Tom Cruise, Minority Report, né? Que acho que é um filme de 2002. Né? O Starmer afirma que os malfeitores são bandidos de extrema-direita. O fato é que os protestos e os tumultos se espalham de Southport para outras cidades. A polícia coloca cães. Segundo vários observadores, no entanto, os manifestantes eram inofensivos.
protestavam pacificamente contra os assassinatos das meninas. Então as versões são conflitantes, né? A polícia de Northampton postou no X que recebeu relatos de crime de ódio em relação a uma postagem publicada nas mídias sociais. E daí prendeu uma mulher de 41 anos que estava incitando o ódio racial. Um grupo muito zeloso aí prometeu nas mídias sociais que qualquer membro da Liga de Defesa Inglesa, veja, seria um grupo que luta contra o anti-islamismo, contra os imigrantes, né? Ele disse assim, qualquer membro desta Liga de Defesa Inglesa, né, que aparecer em Walthamstow, no nordeste de Londres, será morto imediatamente e seus corpos desaparecerão para sempre na floresta. Os fanáticos da ultradireita chamam estes grupos de muçulmanos de grupos esquerdistas radicais, né? Um grupo desses teria se deslocado de Walthamstow por causa de rumores de que havia um protesto anti-imigração, né? O que não ocorreu, parece. Veja que coisa mais incrível, é impensável. Brandiam bandeiras palestinas. Ah, não. Brandiam bandeiras palestinas. Ah, isso deve ser intolerável para o Starmer, né? Um vereador trabalhista local, Rick Jones, fez um discurso no qual pediu a morte de quem protestasse contra a imigração. Foi ovacionado nas ruas inglesas, né? O Rick diz, ó, são fascistas repugnantes. Precisamos cortar suas gargantas e nos livrar de todos eles. E o discurso de Rick foi à internet, né? Claro, tudo acaba na internet, né? E acabou sendo detido, né? O Rick Jones. O Peter Kyle, né? Veja, esse Rick Jones é um vereador, hein? Olha o que ele fala, hein? Peter Kyle, secretário de Estado para a Ciência, Inovação e Tecnologia, veja, o secretário de Estado, convocou representantes da mídia social, né, os bambambam da mídia social, e orientou para que reprimissem usuários que se desviassem da narrativa do governo, da narrativa do Starmer, né? Eu espero, ele disse, que as plataformas garantam que aqueles que buscam espalhar o ódio online não tenham facilidades e não tenham onde se esconder, disse aí o Peter Kyle. Elon Musk, pronto, chegamos. Tadadadã, Elon Musk, o dono do X, foi acusado pelo governo britânico por declarar que o Reino Unido estava caminhando para uma guerra civil. Olha o que ele disse. O Elon Musk estaria incitando a guerra civil. Veja, eu não sou fã do Elon Musk. Aliás, eu sempre disse que ele é um ator, né, de Hollywood e que desempenha muito bem, aliás, o seu papel de homem mais rico do mundo, que é o maior engenheiro da história lá do SpaceX e tudo mais. No entanto, nesse caso, veja, se eu disser, olha, essas brigas aí, essa polarização imbecil, né, essa dicotomia aí, essa mentalidade binária aí pode levar a uma guerra civil. Se eu disser isso daí, significa que eu estou promovendo e estou desejando a guerra civil. Veja, então eles analisam a linguagem humana não pelo que ela é, mas pela incapacidade de compreender o que ela é, né? Bom, continuando. Em poucos dias, a unidade aí do Starmer, né, a unidade especial que ele criou lá, o primeiro-ministro, prendeu, julgou e sentenciou um manifestante britânico a 3 anos de prisão. Ele deu um soco no policial. Já o assassino das 3 meninas de Southport, Axel Rudakubana, irá a julgamento daqui 1 ano. No Reino Unido é assim. Vítimas de estupro, incluindo crianças, esperam em média 1 ano antes que seus estupradores sejam julgados, né? E a polícia lançou ataques de madrugada contra manifestantes ingleses, após ter vasculhado milhares de horas de filmagens para identificar pessoas que se envolveram em comportamento violento. Por exemplo, aquela senhora de 73 anos que estava lá simplesmente, né? A polícia evita mexer com minorias ou grupos de imigrantes armados. Vejam bem, em Birmingham, Bolton, Middlesbrough, ingleses e pessoas brancas são espancadas e acuadas aí pelas gangues de fazer parte dos protestos contra a migração. Estão entendendo o que está acontecendo, pessoal? Em Sheffield, arrueiros armados com facões vagavam pelas ruas, armados com facões, em busca de pessoas brancas da extrema-direita. Será que vou encontrar alguma? Né? Em Birmingham, a segunda maior cidade do Reino Unido, gangues armadas com espadas procuravam manifestantes brancos. Veja, essas gangues não são reprimidas pela polícia, né? Elas têm que ser reprimidas por sua própria polícia muçulmana, conforme o acordo que eles fizeram lá, né? Há quem diga com ironia que são forças auxiliares da própria polícia, né?
Se falar isso, o cara pode ser preso aí na rede social. Uma repórter da Sky News encerrou sua transmissão depois que um mascarado gritou: Palestina livre. Não, não é possível, ele falou isso. Outros homens ao seu redor faziam gestos de tiro com as mãos, gestos assim. Né? As gangues espancaram um homem em frente a um pub em Birmingham. Fecharam estradas, atacavam carros. Por quê? Porque haviam brancos dentro dos carros. A polícia de West Midland foi questionada sobre por que não fez nada sobre as gangues armadas em Birmingham. A resposta, então, foi: as comunidades muçulmanas estão autorizadas a fazer o seu próprio policiamento. Já o inglês, já viu que ele leva a pancada de sua própria polícia. Né? Então está assim o Reino Unido. Partes do Reino Unido hoje são zonas proibidas onde a polícia não entra mais, não tem mais autoridade. Lembrou de alguma coisa relacionada com o Brasil? Aqui existem bairros sem nenhum Estado também, né? O que não impede os neoliberais lá, os engravatados da Faria Lima, de exigirem um Estado mínimo, né? Como se fosse possível, né? Ter menos Estado nesses locais, né? Bom, pessoal, aí para terminar aqui a última parte do vídeo, né? Eu vou falar aí sobre um artigo aí da revista EIR, a preferida de Enéas Carneiro, né? Veja, a revista mencionou aí uma série de pistas aí fornecidas pela Casa Branca sobre Joe Biden e seu desempenho diante do Donald Trump, né? O pato Donald Trump. Um artigo identificou Tom Donilon e seu irmão mais novo, Mike Donilon, como parte do círculo mais interno de Joe Biden. Um artigo aí no New York Times, né, intitulado The Insiders, The Three Men at the Core of Biden's Brain Trust, os Insiders, os três homens no centro da mente de Biden, eu vou traduzir assim, né, apontou para o trio de Mike Donilon, o antigo conselheiro de Biden, né, Ron Klain, que é chefe de gabinete da Casa Branca em 2021 a 2023, e o ex-senador Ted Kaufman, são os três insiders, né? Os homens que mandam e desmandam em Joe Biden, né? Tom Donilon e Ron Klain são sócios do escritório de advocacia da Elite All Melvin and Myers, sediado em Los Angeles. O Tom Donilon, veja só, ele é conselheiro do escritório, né? O Klain é sócio do escritório, né, de gestão, ele é especialista em gestão de crises, né? E olha só, ele é advogado da Airbnb, né, aquela hotelaria gigante online onde você quer passar, sei lá, uns dias em Cuba ou em Roraima, você vai no Airbnb e contrata lá uma pousada, um hotel, né, qualquer coisa do tipo, né? Bom, aí veja só, o Tom Donilon, veja só o cacife do indivíduo. Ele é um dos presidentes do simplesmente BlackRock Investment Institute. É líder do poderoso CFR, o Council on Foreign Relations, simplesmente. Ele também é do think tank aí, ó, Aspen Strategy Group, ele é advogado do Aspen Strategy Group, né? Do Brookings Institution Board of Trustees, e para não fazer pouco, ele também trabalha para a Comissão Trilateral, né, que é um dos órgãos mais poderosos, hoje em dia já não é tanto, né, da tentativa de criar um governo mundial. Né? Eu já falei várias vezes da Comissão Trilateral, que é uma criação dos Rockefellers. Né? Bom, o Tom Donilon é o homem que fez, não, ou melhor, o homem que fez a carreira do Tom Donilon, por seu próprio relato, foi Warren Christopher. Foi secretário de Estado de 1993 a 1997. Ele foi secretário de Estado do Bill Clinton. Veja, em uma entrevista em 2021, né, com Richard Haas, que era presidente do CFR, Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é praticamente o Deep State dos Estados Unidos. Né? Uma das coisas principais do Deep State é o CFR. Né? Veja, em uma entrevista aí, o Tom Donilon disse: acho que fiz a mudança da política para a política externa, para a segurança nacional, por causa de um advogado que foi meu mentor na O'Melvin & Myers, né, o escritório de advocacia que ele mencionou, né, que era Warren Christopher, que acabou se tornando secretário de Estado. Ele está dizendo, ele foi o melhor exemplo que eu já conheci na minha vida. A decisão mais importante que eu tomei, porque nos tornamos muito próximos, nos tornamos sócios. No Departamento de Estado, o Christopher desempenhou um papel fundamental na expansão da OTAN. Durante a eleição presidencial de 1992, o Christopher liderou a busca de Bill Clinton aí por um companheiro de chapa. E daí ele selecionou Al Gore, aquele cara que é o mago aí
dos combustíveis fósseis, né, da cobrança de impostos sobre carbono e tudo mais, né. O Al Gore permaneceu como vice-presidente durante o segundo governo Clinton, né, até 1999, né, e foi um indivíduo fundamental quando eles jogaram bombas na Iugoslávia, né. No exato momento que eles jogavam bombas na Iugoslávia para destruir a Iugoslávia, o então primeiro-ministro da Rússia, olha só, o Evgeny Primakov, estava voando de avião aí pelo Atlântico para se encontrar com o presidente Clinton. Naquela época eles conversavam, hein? O qual procurava estabelecer uma sólida relação de comunicação e de trabalho com a Rússia, incluindo aí uma colaboração em torno de uma nova arquitetura financeira, né? Daí então, o Primakov, segundo o que se conta, né, recebeu uma ligação dentro do avião do Al Gore, dizendo que os Estados Unidos vão lançar bombas contra a Iugoslávia. Poxa, você é o primeiro-ministro da Rússia. O Primakov, que ele fez? Ele ordenou que o avião desse meia volta. Acabou a conversa. Não tem o que conversar com o Clinton, né? No meio do voo e não foi mais para os Estados Unidos. Retornou para Moscou. As informações é que a decisão sobre o bombardeio da Iugoslávia foi tomada aí pela trinca aí, pelo pessoal citado aí, né? Do escritório aí, contra a vontade do presidente Clinton, ou sem que ele sequer soubesse. Bom, talvez soubesse também, né? Então há uma longa tradição de tipos como Tom Donilon para tentar criar uma divisão permanente entre os Estados Unidos e a Rússia, remontando aí aos seus primeiros anos com o Christopher, na O'Melveny. Warren Christopher exerceu a advocacia na O'Melveny aí de 1950 até 1967, né? E ele era sócio e sênior na época de sua morte em 2011. Eu já fiz 2 vídeos aí sobre o poderoso movimento neocon nos Estados Unidos, hein? Os caras aí por trás da queda da União Soviética, os caras por trás do acidente das Torres Gêmeas lá em 2001, né? Gente que não brinca em serviço, né? Então vejam só como esse negócio funciona, né? O Christopher se tornou presidente da O'Melveny Myers, que é a sua base de operações, quando ele saiu do governo. Essa empresa, né, se encarrega de questões legais para algumas instituições financeiras, né, ou para o setor de entretenimento. Veja só, os clientes desse escritório de advocacia, veja só os seus clientes. A Northrop, a indústria de armamento, né, o Banco de Nova York, a Lockheed, né, indústria de armamentos, a Trust National Bank of Chicago, o Banco de Chicago, a Goldman Sachs, a Prefeitura de Los Angeles, o Chase Manhattan Bank de David Rockefeller, o Dr. Henry Kissinger é um cliente, o Citibank, né, que é o grande lavatório de dinheiro do narcotráfico, o Salomon Brothers, a IBM, né, a Irvine Company, o Clube de Roma, o Aspen Institute, e por aí vai, a CBS, a Columbia Pictures, e por aí vai. Olha o nível da clientela, né? Uma clientelazinha até que boa, né? Sob a presidência de Christopher, a empresa desenvolveu laços internacionais, estabeleceu relações com a londrina McFarlane's, abriu escritórios no Japão e assumiu vários clientes no Japão, incluindo o Banco do Japão, o Bank of Japan, o Japan Airlines, a Toyota, a Nippon Oil, a Nippon Steel e por aí vai, né? Quanto a McFarlane's, basta dizer que é considerada parte do Silver Circle, o Circo Prateado, né, dos principais escritórios de advocacia do Reino Unido, especializada em fundos de hedge e finanças pessoais para os mais ricos. De acordo com o site da McFarlane's, representamos fundos, tesourarias corporativas, instituições financeiras, plataformas de contas gerenciadas, gestores de ativos e de indivíduos com alto patrimônio líquido, que queiram estruturar, negociar e executar instrumentos derivativos complexos e personalizados. Simplesmente são pessoas que recomendam às outras que ações elas vão comprar e vender e por aí vai. Então você toma esse assunto dos ricos e super ricos em Londres e depois você compara com o que está rolando aí nas ruas de Londres, né? E outras cidades inglesas onde o caos vai se instalando. Aí tirem suas conclusões, né, pessoal? Junta uma coisa com a outra, né? O caos na cidade de Londres e os poderosos aí da McFarlane's aí, né? Os seus poderosos escritórios de advocacia, né? Faça uma analogia também com o STF do Brasil, e não só do Brasil, mas de qualquer país, né? Assim, dentro desse ocidente
coletivo, né, desse Ocidente excepcional, né, que quer fazer o governo mundial, que quer promover a guerra contra a Rússia e que quer agora enviar mísseis para Israel, enfim, é o mundo que nós vivemos, né, e nós estamos nele. Pessoal, então esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês apreciem os nossos conteúdos. Todos os conteúdos do vídeo estão no blog Helder Araújo, que está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontra o meu Pix, que é o CPF, ou o e-mail, se você quiser ajudar diretamente o canal. Você também pode ajudar também na própria monetização do YouTube, quando o YouTube aceita monetizar um vídeo deste canal, né? Canal Luz no Fim do Túnel é de mídia alternativa, de mídia independente. O canal entrou no ar em outubro do ano passado. Canal de livre expressão, livre comunicação. Enquanto houver livre expressão e livre comunicação, continuaremos a tocar em alguns assuntos assim ditos delicados, né? Sempre focado em geopolítica, em atualidades, cultura, artes e por aí vai. Damos aqui a nossa visão. Todas as matérias aí, todos os artigos são revisados por mim mesmo e encontrados lá no blog. Pessoal, então verifique se você está inscrito no canal, né? Dá um like, pessoal, o like é de graça, não paga nada, né? Tá? Dá uma força aqui para o canal para que a gente possa continuar fazendo esses vídeos nesse formato diário aí de 30 minutos, ok? Espero continuar fazendo os vídeos e se porventura eu não puder fazer todos os dias, vou pelo menos fazer dia sim, dia não, colocar 4 vezes por semana. E agora eles vão ao ar um pouco mais tarde, porque eu voltei para a sala de aula, estou dando aula a manhã toda, e então eu estou fazendo vídeo assim, quando eu chego em casa à tarde, eu dou uma revisada no texto e coloco no ar aí por volta de 5, 6 horas da tarde, ok, pessoal? Muito obrigado aí por sua presença, por sua apreciação, façam seus comentários, traga seguidores para o canal, divulgue aí nas suas redes, e vamos em frente, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.